Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós estaremos abordando dois conteúdos muito recorrentes, que é a análise combinatória e probabilidade, tudo isso combinado para o Enem. Eu me chamo Jonas Bata e hoje a nossa aula é matemática. Nós vamos aqui abordar primeiramente 5 questões acerca de análise combinatória e depois 5 questões sobre probabilidade, tudo bem? Nesse primeiro caso aqui eu chamo para a definição que eu utilizei aqui em análise combinatória, sendo um ramo da matemática destinado a determinar os números possíveis de possibilidades que um evento pode ocorrer, certo? Então é chamado também de contagem, combinatória, análise combinatória. Como resumo, eu posso apresentar quais os pontos aqui. Bom, existe o chamado princípio fundamental da contagem, que é o PFC, existe o arranjo, existe a combinação, existe a permutação, sendo que a permutação a gente trabalha ela de maneira simples, a gente trabalha com repetição e a gente trabalha a permutação circular. Beleza? O PFC, que é o chamado princípio fundamental da contagem, apenas me diz que se eu tiver um processo para ser realizado e esse processo é feito por etapas, o número total de combinações é o produto da quantidade de cada etapa. Então, suponhamos que você tem um processo aqui, e esse processo é dividido em etapas. O número total de combinações aqui vai ser o produto de cada etapa. Então, esse aqui eu posso fazer de duas formas. Esse aqui de 1, esse aqui de 3, esse aqui de 5, esse aqui de 10. O número total de combinações vai ser o produto disso. 2 vezes 1, vezes 3, vezes 5, vezes 10. Aqui dá 6, vezes 5, 30, vezes 10, 300 combinações. Os outros aqui, cada um tem sua particularidade, e a gente vai lembrar disso a partir das questões que a gente vai trabalhar aqui. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Uma questão de PFC, que é o chamado princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Diz o seguinte: uma aluna chamada Franklin decidiu ir para a escola com uma blusa, uma calça e uma sandália. Então veja, esse aqui é o meu processo. Esse aqui é o chamado processo. Então ela quer vestir-se. Beleza. Então, sabendo que dentre suas opções ela possuía 8 blusas, 5 calças e 10 pares de sandálias, qual o número total de combinações que ela terá à sua disposição? Então, se esse aqui é meu processo, beleza, ele deve ser constituído por etapas. E essas etapas vão me levar ao número total de combinações. Esse é o processo para se resolver uma questão de PFC, beleza? Eu vou até apagar aqui para a gente começar certinho. Esse processo é dividido em etapas e as combinações o produto das combinações, na verdade, o número total de combinações é o produto entre as etapas, o número de possibilidades de cada etapa. Então vamos lá, o processo, ela quer vestir-se, beleza. Nesse processo de vestir-se, ela vai querer o quê? Ela vai querer uma blusa e uma calça e uma sandália. Perfeito. Essas aqui, são as etapas do meu processo. E o que é que me diz o princípio fundamental da contagem? O número total de combinações vai ser dado, pelo produto das possibilidades de cada etapa. Então veja, quantas possibilidades eu tenho para essa etapa aqui, Para a blusa, a questão me diz que eu tenho 8. Para a calça, ela me diz que eu tenho 5. E para sandálias, 10 pares de sandálias. Então 10. É o produto, a marcação do E me diz que isso aqui é um produto. Então, multiplicando 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10, 400 combinações possíveis. Certo? Então, PFC, que é o chamado princípio fundamental da contagem, é bem simples. Ele diz que se você tiver um processo e esse processo ele for dividido em etapas, o número total de combinações é o produto das possibilidades de cada etapa. Para a primeira etapa da blusa eu tenho 8 possibilidades, para as calças eu tenho 5, para as sandálias eu tenho 10. O número total de combinações é o produto dessas possibilidades. Tudo bem até aqui? Acredito que sim, deu para revisar aí para quem já viu, Próxima questão é uma questão de permutação. Então vamos lá, permutação. Se você lembra,
A permutação nesse caso é simples, né? Quando você reorganiza um determinado arranjo. Então você tem lá, por exemplo, uma organização e você quer trocar os elementos de posição. Você não quer alterar o número de elementos. Você não quer alterar o número de posições. Não, você só quer trocar eles. Né? Você não quer alterar o número, não. Então, se você tem 5 livros, no final você vai ter 5 livros. Né? Essa é uma das características da permutação. Se você tem 5 letras, no final você vai ter 5 letras. O que difere isso lá da combinação e do arranjo. Beleza? Então diz assim, ó, Gabriel, grande detetive, decidiu verificar quantos anagramas seriam possíveis a utilizar seu nome. Sabendo que os anagramas são espécies de uma mesma palavra apenas permutando as letras, está aqui a definição, sabendo que anagramas são espécies de uma mesma palavra apenas permutando as letras. Encontre a quantidade de anagramas originados com a palavra Gabriel. Então, bem simples, como você só vai trocar os elementos de lugar, a permutação ela é indicada pela fórmula P de n é n fatorial. Você poderia recorrer ao chamado princípio fundamental da contagem, sem nenhum problema, né? Aliás, essa permutação ela vem lá da aplicação direta desse princípio. Sendo que n aqui ó, é o número de elementos. Esse n aqui indica o número de elementos. Que você deseja trocar de posições. Então, permutação é isso. Como anagrama é apenas trocar as letras de posição, quantos anagramas são possíveis realizar com a palavra Gabriel? Ou seja, quantas permutações são possíveis com a palavra Gabriel? O número de letras aqui, o número de letras na palavra Gabriel são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Logo, o número total de combinações de 7 vai ser 7 fatorial. E para quem não lembra o que essa exclamação significa, significa que você vai multiplicar esse 7 de maneira recursiva até o número 1. No caso, 7 vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 2, 6, 24, 120. 120 vezes 6 vai dar 700 e 120 vezes 6. 2 vai 1, 720. 720 vezes 7 dá 0. 4 vai 1. 49, 50. Pronto. A permutação de 7 elementos é de 5.040 possibilidades. Logo, se a permutação de 7 elementos me permite 5.040 possibilidades, o nome Gabriel também vai me retornar logo 5.040 possibilidades. Para esse nome dele aí, eu consigo fazer 5.040 anagramas, né, com a palavra Gabriel aí. Belezinha? Então, bem simples. Permutação é o quê? É a troca de elementos. Né? É quando você pega os elementos e troca eles de lugar. Como é que eu calculo isso? Você pega o número de elementos e multiplica recursivamente, né, que é o fatorial. Então, se fosse, por exemplo, lá no filme, naquele filme Enola Holmes, né? Enola. A Enola tem 5 letras. Logo, a quantidade de anagramas lá que a mãe dela faz no filme é um P de 5, que é 5 fatorial. Né? Que no caso vai ser recursivamente 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai nos dar um total de 120 possibilidades. Utilizando a palavra Enola Holmes, que é um filme muito bom, aliás. Belezinha? Acredito que deu para lembrar aí o que é a permutação e como é que se calcula isso, né? E quando ela é utilizada? É apenas quando você troca os elementos de lugar sem alterar o número de elementos. Próxima questão, nos diz aqui, ó, permutação com repetição. Porque a questão foi formulada da seguinte forma. Uma professora de matemática, chamada Andresa, decidiu verificar quantos anagramas eram possíveis com o seu nome. Então ela fez Andresa, ó, Andresa tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatorial que dá 5.040, como a gente viu anteriormente. No entanto, ela verificou que realizou um erro de cálculo, pois a letra A havia sido contada 2 vezes, de fato. Existe aqui a letra A e a letra A. Assim, corrigindo esse erro, qual o total de anagramas encontrados por Andresa? Então, veja, normalmente, como a gente fez na questão anterior,
A Andressa aqui, ó, a Andressa tem um número de elementos n igual a 7. Logicamente, a permutação de 7 seria 7 fatorial, que daria 5.040. Perfeito, professor. É isso aqui, ó. No entanto, ocorre que a letra A ela aparece duas vezes aqui, ó. E trocando essa letra A com essa letra A, o nome Andressa não é alterado, certo? Então, esse aqui é um dos problemas de permutação com repetição. O que é que a gente faz? Quando isso aqui acontece, a gente tem que fazer uma correção de cálculo, que é utilizando a divisão de fatorial aqui, ó. Existe a fórmula, claro, né? Que é a permutação de n elementos, sendo que alguns deles se repetem. Tem um que se repete 2 vezes, um que se repete 3 vezes, um que se repete 5 vezes, outro que se repete alfa vezes, outro beta, outro gama, etc. Então eu coloco esse aqui em cima, que é o 7 no caso, e coloco os números que se repetem. Um repetiu 2 vezes, outro alfa, outro beta e outro gama. Essa aqui é a expressão. Então, no caso, vamos ver aqui, ó, aplicando isso aqui. A letra A aparece quantas vezes? 2 vezes. A letra N? Bom, a letra N aparece só uma vez. Beleza. A letra D aparece quantas vezes? Uma vez. A letra R? Uma vez. A letra E? Uma vez. A letra Z? Uma vez. Então, se você fosse fazer aqui, seria P de quanto? 7, que são 7 letras. E aí tem um que se repete uma vez, né? Então seria 7 fatorial, e coloco aqui a quantidade de vezes que se repetiu. 2 fatorial, que é o primeiro, a letra A. O restante eu posso colocar 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial aqui, ó. Só que isso tudo vai dar 1. Perceba, 1 fatorial vai dar 1, 1 fatorial vai dar 1, 1 fatorial. Então a gente não coloca isso aqui quando está fazendo o cálculo. A gente só coloca a quantidade de vezes que as letras foram repetidas. Então, tem uma letra que apareceu 2 vezes, certo? Então, seria quanto? Em cima, a gente já viu que vai dar 5.040. Embaixo, 2 fatorial, ó, vai dar 2. Então, o número total de combinações aqui, ó, com repetição, seria a metade disso. A metade de 5.000 é 2.500. E a metade de 40 é 20. Seriam essas aqui o número total de combinações. Né? 2.520 possibilidades. Certo? Então, tem que lembrar da permutação com repetição o quê? Tem que tomar cuidado porque os termos que se repetem, você tem que contar quantas vezes ele aparece. No caso, a letra A aparece 2 vezes. Então, como aparece 2 vezes, eu tenho que colocar aqui embaixo na hora da divisão. Caso contrário, a questão vai estar errada. Então, eu vou colocar outro nome aqui, ó, por exemplo. A palavra arara. A palavra arara, veja, a letra A aparece 3 vezes. A letra A aparece 3 vezes. E a letra R aparece 2 vezes. Então, se eu fosse aplicar na fórmula, seria a permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. Sendo que tem uma que se repete 2 vezes e tem uma que se repete 3 vezes. Aí, ó, esse de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Seria 5 fatorial. E aqui 2 fatorial e 3 fatorial. Certo? Isso aqui daria quanto? 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo daria 2. E aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, por exemplo. 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Aí dá para cortar, ó, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 5. Faltou o 4 aqui, né, pessoal? 5 vezes 4 dividido por 2. Que no caso é 20 por 2, que dá 10. Então, veja, a palavra arara tem 5 letras. Isso me daria 120 possibilidades. Porém, como se repetem as letras, eu tenho que fazer o cálculo com permutação com repetição. A permutação com repetição. E colocando os números, colocando no denominador a quantidade de vezes que as letras se repetem, há uma redução no número de possibilidades. No caso, caiu de 120 para 10 no caso da arara. E no caso da Andressa, caiu de 5.040 para metade, 2.520 possibilidades.
Belezinha? Só alegria, galera. Isso aqui é só alegria. Por enquanto tá de boas, né? Então, permutação com repetição é isso. Você conta as vezes que aparece e coloca no denominador. Combinação. Então, olha só. O ramo da estética tem movido bilhões de dólares por ano ao redor do mundo. É verdade. Rita, uma grande empreendedora, decidiu comprar 2 franquias de empresas de produtos de beleza para instalar em suas cidades, sabendo que ela teria que decidir entre 6 possíveis marcas e que ambas teriam a mesma função. Cara, isso aqui é importante. Eu vou até marcar isso aqui, ó. Teriam a mesma função. Qual o total de possibilidades que ela poderia escolher as franquias? Perceba, toda vez que tem a mesma função, a gente usa a combinação. Dá até uma rima, dá até para tatuar isso aí, sei lá, dá para fazer alguma coisa. Toda vez que você tiver que escolher 2 coisas, veja, agora vai ter uma redução. Lá na permutação, a gente troca as coisas de lugar, mas o número de elementos continua o mesmo. Então tem 5 canetas no começo, vai ter 5 canetas no final. Aqui não, a combinação não. Você tem 5 canetas e você quer escolher 2, certo? Aqui você tem 6 marcas possíveis, ó. Então você tem 6 marcas. Opa, perdão. Aqui você vai ter, por exemplo, 6 empresas, no caso, 6 marcas, 6 empresas. E você vai escolher 2. Né? Você vai escolher 2. Como você tem que escolher um número menor do que o número total de possibilidades, isso aqui, primeiro, então já sei que ou vai ser combinação ou vai ser arranjo, certo? 6 empresas, eu vou escolher 2. E aí vem a segunda pergunta, né? Elas vão fazer a mesma coisa? Vão ter a mesma função? Né? Vão ter a mesma função? Mesma função? Então, se elas vão fazer a mesma função, a gente usa combinação. Porque veja, o número de combinações, no caso, na combinação, você tem que lembrar que a ordem não importa. Então, suponhamos, eu quero mandar 2 alunos comprar, sei lá, uma Coca-Cola para a sala. Ó, eu quero que vocês comprem uma Coca-Cola. Então, eu vou escolher João e Maria. E escolher Maria e João vai influenciar? Não, porque os dois vão ter que trazer a Coca-Cola. Então, eu escolher a ordem deles não importa, porque os dois vão fazer a mesma função. Toda vez que tem a mesma função, a gente usa a combinação. Mesma função, a gente usa a combinação. E como é a fórmula da combinação, professor? Bom, tem 2 formas de fazer isso aqui, né? A fórmula mesmo, que é C de N tomado P a P, né? No caso é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial, né? No caso aqui, o N vale 6, então seria, por exemplo, de 6 tomados 2 a 2, né? Então seria 6 fatorial dividido por 2 fatorial, essa é a fórmula, né? Bota o maior em cima, o menor embaixo, e aqui ó, você vai colocar a diferença entre eles, no caso 6 menos 2 dá 4, assim, né? E aí você pode expandir isso aqui, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Olha só, porque o senhor parou aqui? Porque veja, olha o milagre da matemática. Aqui embaixo também tem um 4 fatorial. E aí eu elimino. Em cima então vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 combinações distintas, né? 15 combinações distintas. No caso, você pode fazer também de outra forma, né? Você pode fazer aqui a combinação, né? De 6 elementos tomados 2 a 2. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, aqui em cima, aqui na parte de baixo eu vou colocar o menor, fatorial do menor, né? Fatorial do menor, então vai ser 2 vezes 1. E aqui em cima eu coloco a mesma quantidade de elementos, ó. Aqui tem 2 elementos, eu coloco também 6 vezes 5, 2 elementos. Isso aqui vai me dar 30 dividido por 2, que também me retorna o valor 15. Não sei, esse aqui é um método do professor, até coloco aqui. Tem o professor Guilherme Alves. Vou deixar aqui o mérito. O professor Guilherme Alves faz assim e o professor Johnny Zini. Johnny Zini é monstro. O Guilherme também é um monstro. Então, esses dois eles utilizam esse método aí. Eu não sei, como você está fazendo revisão aqui, eu acredito que seja interessante você lembrar a fórmula. Você coloca o maior em cima, você coloca o menor embaixo, e junto aqui você coloca a diferença entre eles, né? 6 menos 4, 6 menos 2 dá 4. Beleza?
Mas eu acredito que a parte mais difícil está aqui em cima. Definir, primeiro, que é um número maior de possibilidades e você tem que escolher, né, um número menor. Toda vez que você escolhe o número menor, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Perfeito. Aí você pergunta, eles vão ter a mesma função? Se tem a mesma função, a gente usa combinação. Beleza? Se tem a mesma função, a gente usa combinação. E tem a fórmula da combinação aqui. Aí você aplica, né? Pois bem, no caso... Tá, professor, eu não entendi, mas aí o senhor falou da mesma função, e quando é que vai ser função diferente? Está aqui, eu coloquei para você, ó. Vitor, desejando viajar, decidiu chamar 3 amigos. Beleza, sorteando-os para ir com ele. Sendo que cada um viajaria para um lugar. Veja, aqui já mudou. Aqui já especificou. Sendo que cada um viajaria para um lugar. O primeiro iria para os Estados Unidos, o segundo para o Canadá e o terceiro para o Alasca. Veja que nesses casos aqui, ó, ele vai sortear. Então vai ter lá o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, o segundo e o terceiro. Típico de pódio isso aqui. O primeiro vai viajar para os Estados Unidos, o segundo vai viajar para o Canadá e o terceiro vai viajar para o Alasca. Então veja, suponhamos que você seja um dos amigos sorteados. Vai ter diferença entre você ser o primeiro, ser o segundo ou ser o terceiro? Vai, né? Porque se você for o primeiro, você vai para os Estados Unidos. Se você for o segundo sorteado, você vai para o Canadá. Se você for o terceiro, você vai para o Alasca. Então veja, nesses casos onde a questão envolve cada um vai fazer uma coisa diferente, vou escolher 3 professores e cada um vai gerenciar, um vai ser coordenador, outro vai ser diretor, vai ser não sei o quê. Toda vez que a questão vier narrando lá, colocando, né, elementos que vão se diferenciar em algum ponto, você vai ter que colocar arranjo. Você vai ter que colocar arranjo. E aqui veja, ó. Assim, sabendo que ele tinha como amigos próximos 7 pessoas, então ele tem 7 amigos. E ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que escolher 3. Beleza. Se eu tenho 7 e eu vou ter que reduzir a escolha de 3, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Nesse caso, a ordem importa? Beleza. Veja, ser sorteado primeiro, segundo ou terceiro vai importar alguma coisa? Vai, pessoal. Perceba, nesse caso, vai importar. Se ele dissesse assim, ó, se a questão viesse narrando que Vitor vai chamar 3 amigos, sendo que ele tem que escolher de 7, veja, os 3 vão viajar para o mesmo lugar. Quando eles vão viajar para o mesmo lugar, tanto faz, ser o primeiro, segundo e terceiro. Então, nesse caso, a gente usa combinação. Aqui, como cada um vai para um lugar diferente, a gente utiliza arranjo. Então, isso aqui ó, tem a mesma função. Tem a mesma função? Função distinta. Tem função distinta? Opa, vou colocar diferente. Tem função distinta? Aí tu fala aham, né? Aham, arranjo. Essa é uma forma ruim de aprender isso aqui. Tem funções distintas? Aham, arranjo, ó, aham, arranjo. Eu não sei se dá para fazer isso aí, né? Mas enfim. Aí a fórmula do arranjo de n tomado PAP, né? Você pega aqui a n e aqui embaixo você coloca a diferença, né? N menos P. Por isso que complica às vezes, né, no caso. E aí você aplicando aqui, ó, bom, ele tem 7 e vai ter que escolher quantos amigos? 3. Em cima você coloca o maior, 7 fatorial. E embaixo você vai colocar a diferença, né? 7 menos 3, que dá 4 fatorial. Que no caso seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Ah, pessoal, por que o senhor não continua? Porque aqui embaixo, pessoal, tem um 4 fatorial. Então você está multiplicando em cima e dividindo embaixo. Então você consegue eliminar. Dessa forma, a quantidade de arranjos possíveis vai ser 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 7 dá 210 possibilidades de formar esse trio aí que vai viajar com o nosso querido Vitor. Belezinha? Então veja, novamente, como eu faço para identificar, professor? Que é arranjo, que é permutação? Veja, na permutação, se fosse 7 amigos, teria que ter 7 amigos no final. Aqui não, ele tem 7 amigos e vai ter que escolher 3. Então veja, há uma redução aqui. Aqui há uma redução. E quando tiver a redução, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Beleza. Aí, você vai ter que saber se é a função de igual ou função distintas, né? Quando tem a mesma função, a gente usa combinação. Se a função é distinta, função distinta, arranjo. E a fórmula do arranjo é essa. Em cima você coloca o maior, e embaixo você coloca a diferença entre o maior e o menor aqui. Beleza? Então a gente encerra aqui essa parte de arranjo, de combinatória.
a gente encerra e agora a gente vem para probabilidade. Eu peguei aqui como definição de probabilidade a definição de Laplace. Olha aí a definição laplaciana, a clássica, né? Que a probabilidade é um ramo da matemática destinado a quantificar as chances de um evento ocorrer dentro de um universo de possibilidades definido como espaço amostral. Então, nesse caso, tendo posto esses conhecimentos sobre probabilidade, resolva as questões abaixo. Então, nesse caso aqui da probabilidade, pessoal, a gente está definindo a probabilidade de maneira clássica, né? De maneira comum, onde a probabilidade ela vai ser definida como a razão entre os casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis. Essa é a definição clássica e a definição que é cobrada no Enem aí, concurso, é o básico, beleza? A definição clássica, casos favoráveis por casos possíveis. Lembrando que a teoria da probabilidade ela é baseada hoje no que a gente chama de axiomas de Kolmogorov, que é um russo muito louco, escreveu um trabalho sobre probabilidade baseado em 3 axiomas. Cara, muito insano. O cara desenvolveu uma teoria insana baseada em 3 pontos, assim, 1, 2, 3, né? A probabilidade tem que ser maior que 0, a probabilidade total tem que ser igual a 1, e se é dividido em partições, é o produto de possibilidades. Cara, só isso aí ele desenvolveu a probabilidade inteira, né? Sendo que a gente utiliza essa aqui para a gente resolver nossos problemas. E aqui a gente vai utilizar o que, pessoal? A gente vai ter a probabilidade condicional aqui também, né? A gente vai ter a probabilidade condicional. Aqui a gente também tem probabilidade de eventos complementares, isso aqui é muito importante. Complementares. Só para dizer que se você tiver um evento A em um universo, a probabilidade de ser algum elemento, né, desse grupo aqui, mais a probabilidade dele não ser desse grupo, que é esse aqui, tem que ser igual a 1. Isso aqui é muito importante, a gente vai utilizar isso aqui para resolver nossos trabalhos, né? E a probabilidade condicional vai nos levar ao que a gente chama de probabilidade de eventos independentes. Eventos independentes. Que é bem legal isso aqui. Beleza? Eventos independentes. Que a gente vai trabalhar com a probabilidade condicional e trabalhar também com eventos complementares. Faltou muita coisa aí, né? Mas vamos lá, pessoal. Deixemos de conversar um pouco e vamos lá para resolver as questões. Beleza? Lembrando que isso aqui é um trabalho de revisão. Então você pega, assiste uma vez, aí você tá com sono, aí você bota, assiste de novo. Tá cansado? Eu vou assistir no domingo, depois do churrasco. Bota também de novo aí e vamos para cima. Olha aí, primeira questão, utilizando a definição. A doutora Júlia, tendo uma clínica de atendimento médico, recebeu vários pacientes de diversas partes da cidade, sendo que dentre os pacientes haviam 5 diabéticos, 6 pessoas com doença crônica, que mais? 4 hipertensos e 10 crianças com asma, os quais eram catalogados em fichas de maneira aleatória. Então eles iam chegando de maneira aleatória e foram colocando lá na ficha. Escolhendo aleatoriamente uma ficha, ou seja, mais aleatoriamente, para categorizar e caracterizar, na verdade, a probabilidade. Escolhendo uma ficha aleatoriamente para atender um paciente, qual a probabilidade da doutora Júlia escolher alguém com uma doença crônica? Então vamos lá. Probabilidade é a quantidade de casos favoráveis, a razão entre casos favoráveis por todos os casos possíveis. Beleza? Então vamos lá. Quais são os casos favoráveis aqui? Ter doença crônica, né? Ter doença crônica. Então, esses são os meus casos favoráveis, doença crônica. E esse aqui são todos os pacientes. Todos os pacientes. Certo? Então, deixe-me colocar isso aqui de outra cor. Quantas pessoas com doenças crônicas há aqui? Bom, 5 diabetes, ó. Pessoas crônicas, 6. Ok, então há 6 pessoas. No caso, até colocar isso aqui mais bonitinho, ó. 6. N. Vou colocar assim, ó. N do meu evento. O evento que eu quero escolher é alguém com doença crônica. O número total de elementos desse evento aqui é 6. E o número total de pacientes, que é o chamado espaço amostral, que é o ômega aqui, ó. O número de elementos de todos os pacientes vai ser 5, mais 6, mais 4, mais 10. Que no caso são os diabéticos, com doenças crônicas, os hipertensos e as crianças. Somando aqui vai dar 10, 20 dá 25. Então meu número total é 25.
Assim, pessoal, eu tenho, portanto, o número total de possibilidades para o meu evento e o número total de possibilidades para o meu espaço amostral. Assim, a probabilidade vai ser a razão entre 6 e 25. Pronto, essa aqui é a minha probabilidade. Lembrando que ela pode aparecer em forma de percentual, né? Ou ela pode também aparecer em forma decimal. Em forma percentual ficaria quanto? Multiplico aqui por 4, aqui por 4. Aqui vai dar 24 em cima. E embaixo vai dar 100. Logo, 24% de chances da doutora Júlia escolher uma pessoa com doença crônica. Lembraram aí? A definição clássica é bem de boas. Probabilidade é a razão entre os casos favoráveis e todos os casos possíveis. Nesse caso, quais são os meus casos favoráveis? Doença crônica. E quantos tem com doença crônica? 6. Beleza, 6 pessoas com doença crônica. E quais são os casos possíveis? Bom, são todos, né? São todos os pacientes. Então, tem 5 diabéticos, 6 com doenças crônicas, 4 hipertensos e 10 crianças. No total dá 25. Então, dá 25 pessoas. Então, dividindo aqui, ó, como é a razão entre 6 e 25, está aqui. Você pode dividir, você vai achar o percentual. Eu, no caso aqui, eu multipliquei por 4, né? Porque multiplicando por 4, 25 por 4, dá 100. Aqui dá 100 e aqui dá 24. Então, 24 dividido por 100 é igual a 24%. Belezinha? Olha aí, tranquilo. Pessoal, vai vir assim para vocês no Enem, vai vir assim para vocês na UEM, então sem treta, sem dor de cabeça. Próxima questão. Essa questão aqui é legalzinha. Vamos lá. Diz o seguinte. Também aplicando a definição. Guilherme, um engenheiro mecânico altamente competente, decidiu que aceitaria uma das diversas ofertas de emprego que lhe haviam sido propostas, escolhendo aleatoriamente via sorteio o nome da empresa. Top, o cara recebeu tanta, né, proposta que vai fazer um sorteio para escolher. Então ele colocou em uma urna o nome das empresas. Então vamos lá, tá aqui a urna. E quais são os nomes que ele colocou? Vou colocar aqui, ó. Ele colocou... A Fiat foi colocada 3 vezes, então vai ter aqui um cartão com o nome Fiat, outro cartão aqui com o nome Fiat e outro cartão aqui com o nome Fiat. Beleza. A Chevrolet foi colocada 5 vezes. Então, Chevrolet, vou colocar assim, ó, Chevrolet, 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 Chevrolet e Chevrolet. E da Nissan foram colocadas 7 vezes. Vou colocar aqui, aumentar minha caixa, minha urna. E a Nissan foi colocada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Nissan, 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 Nissan e Nissan. Beleza, tá aqui o meu total de possibilidades, né? Então, aqui é a minha urna e ele vai sortear. Então, ele vai sortear lá alguém. Assim, agora vemos a pergunta. Assim, quais as chances de Guilherme ir trabalhar na Fiat? Então, a Fiat está aqui, ó. 1, 2, 3, porque apareceram 3 vezes. Então, vamos fazer aquele diagramazinho lá que a gente fez. Então, lembrando, ó, probabilidade, vou colocar de outra cor aqui. A probabilidade do caso clássico é o quê? É a razão entre os casos favoráveis mediante todos os casos possíveis. Quais são os casos favoráveis nesse caso aqui? E quais são os casos possíveis? Os meus casos favoráveis é aqui, ó, ir trabalhar na Fiat, que ele vai escolher. Então, Fiat. Escolher a Fiat. Sendo que ele só vai trabalhar se ele escolher no sorteio. E todos os casos possíveis. No caso, todas as empresas. Perfeito. Quantos elementos há aqui para o meu evento e para a Fiat? Bom, ele colocou na urna Fiat, Fiat e Fiat. Ele colocou 3. E o número total de empresas tem quanto? 3, 6, 9, 12, 15. Ora, então meu número total de possibilidades, que é o meu espaço amostral, o número do meu espaço é 15. Logo, a minha probabilidade vai ser a razão entre os eventos e o espaço amostral, que seria 3 por 15. Ó, 3 dividido por 15.
Pronto, aqui é a minha probabilidade, né? Posso simplificar aqui por 3, que no caso seria 1/5, né? Essa aqui é a minha probabilidade em forma de fração. Então, posso multiplicar por 20 em cima e embaixo, que vai dar 20 sobre 100, que me retorna 20%. Então, a resposta, né, no caso das alternativas, podia estar em fração ou podia estar em porcentagem. E aí você tinha que ter essa habilidade de transformar de fração em porcentagem ou vice-versa, né, que é uma outra habilidade que você deve praticar. Então, beleza, olha aí, Guilherme foi escolher, ele foi escolher lá via sorteio, só que ele colocou 3 vezes o nome da Fiat, 5 vezes o nome da Chevrolet e colocou 7 vezes o nome da Nissan. Viu que aí que ele queria trabalhar na Nissan, né? Beleza, colocou lá. E quais as chances dele ir trabalhar na Fiat? Ou seja, quais as chances dele escolher o nome Fiat? 3 em um total de 15. Logo, 3, né, 3 sobre 15 dá 1/5, que é igual a 20%. Tranquilo, né, galera? Olha, a aplicação da definição simples, simples, simples. Não tem para onde correr. É nesse nível aqui que serão cobradas esses conteúdos, né, essas questões de vocês. Quais as chances de, jogando um dado para cima, sair o número 4 e ao mesmo tempo retirar um número par de uma urna onde há os números daqui? Cara, essa questão é complicada assim à primeira vista, porque ela parece juntar coisas nada a ver. E de fato, a probabilidade de eventos independentes é meio que isso, né? Então ela vai juntar duas coisas. O quê? Um dado para cima e o número par. Não sei porquê, mas ela tá juntando essas duas coisas na questão. Beleza? Então, um dado e o número par. Quais as chances de jogar um dado para cima? Então aqui eu vou ter que calcular a primeira probabilidade que ele diz, ó. Quais as chances de jogando um dado para cima sair o número 4? Então qual a probabilidade de sair o número 4? Beleza. Para isso aqui vai ter um cálculo. E para isso aqui também vai ter outro cálculo. E vamos lá fazer com calma. Qual é a probabilidade, pessoal, que você tem um dado aqui de jogando para cima sair o número 4? Bem simples. Casos favoráveis por todos os casos possíveis. Quais são as possibilidades? Então, o dado pode sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso aqui é o meu espaço amostral. Beleza, e qual é o meu evento? O meu evento aqui é sair o número 4. Então, quantos números há aqui, ó, no meu espaço amostral? Há 6 possibilidades. E para o meu evento, quantos números, quantas vezes pode sair o número 4? Bom, o número 4, que é o meu evento, pode sair uma vez, porque só tem uma face com o número 4. Então, a minha probabilidade, eu tenho uma possibilidade de sair o número 4 de um total de 6. Essa aqui é a minha probabilidade. Então, veja, se tem 6 dados e esse dado não é viciado, a chance de sair o número 4 é o mesmo de sair o 2, que é o mesmo de sair o 1, que é o mesmo de sair o 6. É uma chance de um total de 6 faces. Está aqui. Só que eu expliquei, né? O meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu evento é tirar o número 4. Quantos elementos há no espaço amostral? 6, está aqui. Quantos elementos há no meu evento? 1. Então é só dividir 1 por 6, está aqui. Então essa é a minha probabilidade. Beleza. Agora vem para cá. Qual é a minha probabilidade de sair o número par desses números aqui? Ó? Então aqui eu tenho no meu espaço amostral, no meu espaço amostral aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho quantos elementos? Eu tenho 9 elementos, né? Beleza. E qual é o meu evento aqui? Ó? O meu evento é sair o número par. Quem é par aqui, pessoal? O 2, o 4, o 6 e o 8. Quantos elementos há para esse evento? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Então, veja, a minha probabilidade nesse caso vai ser o meu evento, 4, dividido pelo total, 9. Aqui. 4 nonos. Beleza. Então, até agora, eu só utilizei a probabilidade comum, né? A probabilidade da definição. A chance de sair o número 4 num dado, 1 em 6. As chances de escolher o número par, de 1 a 9, é 4, de um total de 9. Beleza. Mas eu quero as duas coisas. É aqui que entra a probabilidade de eventos independentes. Então, deixa eu chamar a atenção para cá. Veja, a probabilidade de eventos independentes
é que eles são unidos por esse E aqui, ó. E esse E faz a marcação de quê? Do produto de possibilidades. Então, a probabilidade de sair um dado com o número 4, 1/6. A probabilidade de sair um par nessa aqui, 4/9. E como eu quero que as duas coisas ocorram, e um não depende do outro, eu só multiplico as probabilidades, certo? Então, a probabilidade do primeiro e a probabilidade do segundo, sendo que esse E é o produto entre elas aqui, ó. 1 vezes 4 vai dar 4. 6 vezes 9, 54. 54, perfeito. Simplificando por 2, dá 2/27. Pronto, tá aqui a minha probabilidade, beleza? Essa aqui é a minha probabilidade. Então a probabilidade de eventos independentes é bem simples. Você calcula a probabilidade de um evento, calcula a probabilidade de outro evento e você multiplica as probabilidades do primeiro e do segundo evento. Só isso. Ah, professor, mas eu pensei que fosse mais difícil. Mas não é, filho. É só isso aqui. Aqui a probabilidade de sair um número par. Vou colocar aqui a mesma cor. Pra galera que tira o print. Ó, aqui é o par. Beleza? E aqui no meio é a conta aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Belezinha? Então, quais as chances, jogando o dado para cima, sair o número 4? Tá aqui. Probabilidade do dado. E ao mesmo tempo retirar o número par da urna onde há os números 1, 2, 3, de 1 a 9. Tá aqui. E aí você faz o cálculo para o dado, você faz o cálculo para o número e multiplica no final. Pronto, beleza? E por último, na nossa revisão, trabalharemos com probabilidade condicional. Então, probabilidade complementar. A probabilidade complementar me diz que as chances de um evento ocorrer e as chances dele não ocorrer é igual a 100%. Que é 100% é a mesma coisa que 1, né? Isso aqui é bem simples. Qual é a probabilidade de você ser, sei lá, bonito ou feio? Perdão, tô brincando. Mas qual a probabilidade de você ter um carro e você não ter um carro? É 100%, né? Ou porque você tem, ou porque você não tem. Ou porque você faz parte desse conjunto que tem, ou porque você faz parte desse conjunto que não tem. Não tem como ter meio carro, entendeu? Ou você tem um carro ou você não tem um carro, beleza? Qual é a chance de encontrar você em casa ou não em casa? É 100% também. Porque ou você encontra ele em casa, ou você encontra ele fora de casa, né? Não tem como encontrar ele no meio, entre... Né? Ou em casa ou fora de casa, né? Tipo ali um meio termo. Ah, pessoal, mas estou na porta. Não, não importa, você está dentro de casa ainda. Então vamos lá na questão aqui agora. É essa a ideia que você tem que ter em mente. Então, as chances de ganhar uma partida de futebol do time da Ana para um jogo de final foi avaliada em 1/4. Beleza. E as chances, o mesmo jogo, e para o mesmo jogo, né? As chances dele perder era de 1/2. Sendo assim, quais as chances que esse time tem de empatar? Veja, probabilidade complementar. Porque ou o time vai ganhar, ou o time vai perder, ou o time vai empatar. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 100%, né, pessoal? Tem que ser igual a 100%. É certeza que ele ou vai ganhar, ou vai perder, ou vai empatar. Ah, professor, mas pode ser, sei lá, anulado. Não treta, meu filho, não treta. Ou ele ganha, ou ele perde, ou ele empata. Beleza? E como tem esse ou aqui, a gente vai trocar por mais, ó. Ele vai ganhar ou perder. A probabilidade dele ganhar, mais a probabilidade dele perder, mais a probabilidade dele empatar, tem que ser igual a 100%. E 100% é igual a 1. Isso no caso de probabilidade, beleza? Então veja, novamente. Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder, ou ele vai empatar, beleza? Beleza. Vou colocar aqui, colocar de outra cor. Belezinha. Então, a probabilidade dele ganhar, mais a probabilidade dele perder, mais a probabilidade dele empatar, isso aqui tem que ser igual a 100%, pessoal. Porque ele vai ter que escolher um desses aqui para fazer, né? Então vamos lá. Qual é a probabilidade dele ganhar? Tá aqui, ó. Qual é a probabilidade dele ganhar? A questão me diz, a probabilidade dele ganhar foi avaliada em 1/4. Beleza, 1/4. Beleza. Qual a probabilidade dele perder? Vamos lá. E para o mesmo jogo, a chance dele perder era 1/2. Beleza, ele perdeu 1/2. E ele quer saber quais as chances desse time tem de empatar. Então, empatar eu vou chamar, sei lá,
de x, x. Isso tudo tem que ser igual a 1. A soma desse mais esse tem que ser igual a 1. Então, você somando aqui, ó, soma esse mais esse, isso aqui tem que ser igual a 1. Somando aqui dá quanto? Multiplico por 2 aqui, vai ficar 1/4 mais 2/4 mais x igual a 1. Aqui você conserva, né? Então aqui, deixa eu vir para cá. Conserva o denominador, dá 4. E em cima dá 1 mais 2. Mais x tem que ser igual a 1. 1 mais 2 dá 3. 3/4 mais x igual a 1. A pergunta é, quanto é que falta para dar 1 aqui, ó? Você pode jogar para lá, fazer o sinal de menos, e aí você subtrai as frações. Mas quanto é que falta para dar 1 aqui? Bom, se você sabe bem fração, você vai ver que falta 1/4. Porque se eu colocar 1/4 aqui, ó, 1 sobre 4, você vai somar 3 mais 1 aqui, ó, 3 mais 1. Se for igual a 1/4, né? 3 mais 1 dá 4, 4 sobre 4 dá 1. Então, a minha resposta é 1/4. As chances que esse time tem de empatar é 1/4. Ah, professor, não entendi. Cara, eu vou fazer bem aqui, porque, né? Vai que o aluno não entendeu. Esse aqui é mais, ó, ele vem para cá ficar menos. Então vai ficar assim, x é igual a 1 menos 3/4. Daí você faz o MMC, aí você verifica que aqui, ó, 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 4. 3/4. Por que o senhor colocou 4, professor? Para poder ficar igual. Ó. Aí quando fica igual, eu conservo embaixo e subtrai, ó, 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1 e embaixo fica 4. Continua a mesma resposta aqui, ó. 1/4. Então, as chances que esse time tem de empatar é de 1/4. Então, a chance dele tem de empatar é igual a 1/4 ou 25% de chance, né? Que é dividindo aí. Beleza? Então, probabilidade complementar, se for cobrado de você, é desse jeito, né? Ele engloba ali todas as possibilidades e vai deixar uma entreaberta, né? Ele podia fazer de duas? Podia, né? Como eu fiz ali, evento A e evento não A. Mas fica muito simples, então ele coloca 3, né? Você ganhar, perder ou empatar. Beleza, então a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 1, porque não existe nada além disso. Ou ele ganha, ou ele perde, ou ele empata. Então, se a probabilidade dele ganhar é 1/4 daqui, a probabilidade dele perder é 1/2, quanto falta para ele empatar? Aí você faz essa soma de fração aqui e você vai verificar que falta 1/4. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Foi um enorme prazer estar com vocês, pessoal. Até a próxima aí. Tchau!